Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável. Um espaço para discussão e troca de experiências sobre as práticas de sustentabilidade adotadas nas instituições e por gestores. O dia de hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre o pilar social da sustentabilidade, que tem como foco as pessoas, o bem-estar e o direito das pessoas. E eu chamei para conversar aqui comigo, desculpa porque eu estou até emocionada, uma pessoa super especial com quem eu tenho aprendido muito ao longo do tempo. A travesti Vitória Moreno. Mulher lindíssima, com um conhecimento bárbaro sobre a causa, né? Que infelizmente a gente ainda, né, é um assunto que nós não dominamos, não conseguimos trazer ainda para o dia a dia das instituições. E o foco da nossa discussão hoje aqui é justamente tentar trazer o assunto para a reflexão dos gestores, para que nós possamos, né, no nosso dia a dia, né, tentar incluir grupos vulneráveis, né, dentro das nossas contratações, nas capacitações para servidores, né, dentro das nossas estruturas, a gente conseguir ver além do nosso próprio umbigo. Vitória, eu tenho muita gratidão por você estar aqui comigo. Saiba que é de extrema importância a discussão desse tema no âmbito da gestão pública, apesar da gente ter avançado muito pouco. Bem dizer, quase nada. Mas nós somos resilientes. Quem trabalha com sustentabilidade é assim. Nós somos resilientes, pacientes, né? E temos muita vontade de fazer. Então, eu te passo a palavra para a sua apresentação e a gente começar o nosso debate. Gratidão, minha amiga. Obrigada a você. A sustentabilidade é 2 passos para frente e 1 para trás. Né? 2 passos para frente e 1 para trás. Eu que agradeço o momento, o espaço para poder estar falando. Né? É muito importante que os espaços deem voz para a gente mostrar que nós existimos e que nós não somos essas causadoras de caos social que querem imputar a gente. É muito importante mesmo que nós sejamos vistas, não apenas como um objeto sexual exposto numa esquina, não apenas como uma marginal ou uma cabeleireira, que a gente seja vista principalmente como no meu caso, a filha da dona Moça, a filha do seu Manuel, né? E eu gosto muito do termo travesti porque eu vou até fazer uma conceituação aqui, trazer uma conceituação. Para mim, travesti e mulher trans não tem diferença, né? Existem diversas correntes com significações diferentes. Para mim, não tem diferença. Mas tem gente que entende que mulher trans é aquela pessoa que se identifica com o gênero feminino, mesmo que não tenha um operado. Existe no senso comum ainda um conceito de que mulher trans é somente aquela que operou, não necessariamente. Existe, na minha concepção, existe também travesti que opera e travesti que não opera. Eu prefiro ser nominada como travesti porque é uma questão política, né? A travesti, ela é super marginalizada. Se você der uma gugada no termo travesti, você vai ver que é homicídio, que é crime. A gente figura e estampa somente o direito penal nos tribunais e nas jurisprudências. Né? Eu, como trabalho no sistema de justiça, eu já fiz essa pesquisa. A gente não só na mídia aparece vinculada a crimes, a homicídios, a coisas desastrosas, também nos tribunais, no sistema de justiça. Então, para mim é importante falar que eu sou travesti para ressignificar esse termo. E ressignificação é o meu sobrenome, é Vitória Moreno Ressignificação. Por que isso, Kathleen? Porque eu nunca aceitei o destino que queriam impor para mim. Eu nunca aceitei o destino que queriam impor para mim. Qual é esse destino? Qual é o destino da maior parte das mulheres trans e travestis? E a partir de agora eu vou falar pessoas trans, para abarcar todo mundo, né? Okay. O maior destino delas é a prostituição.
sem sombra de dúvidas, 90% das meninas trans, travestis estão na prostituição. E algum por cento no salão de cabeleireiro. Eu tentei ser cabeleireira, Kathleen, mas existiam várias dificuldades. O sistema parece que se protege, se monta de modo a fagocitar aqueles seres estranhos, aqueles seres que não correspondem à normalidade, que não correspondem à maioria, né? A cissexualidade. Isso. A cisgenerilidade. Tem um livro chamado O Normal e o Patológico, de George Gergelian, se eu não me engano, é esse o nome, e ele é um médico e um filósofo, e ele fala que a normalidade é, na verdade, uma simples conta aritmética, que se você pertence a um grupo com maior expressão de indivíduos, você é normal. E se você não pertence a esse grupo, você não é normal. Olha, esse é um critério muito simplista, né, que a gente tece, né, para classificar os seres humanos. Então, Kathleen, eu não aceitei a condição, me tornei cabeleireira, dificuldade em entrar nos salões de cabeleireiro, dificuldade em permanecer, dificuldade em se estabelecer dentro do próprio comércio, porque te sabotam porque você é esse corpo estranho, né? Eu costumo brincar, fazendo uma metáfora, dizendo que me fagocitavam desses ambientes. E eu olhei para aquela situação e falei assim, não, isso não é possível. Isso não me pertence. Não, isso não é para mim, eu não mereço isso, ninguém merece isso. Graças a Deus, sabe, Kathleen, eu tive uma família, pai, mãe, beijo, que me apoiou, né? Apesar de serem contra, apesar da gente ter tido inúmeros desencontros, brigas, discussões, rejeições, mágoas, eles sempre estiveram do meu lado e eu pude, então, largar tudo e apostar numa nova carreira. E aí eu passei 3 anos estudando para o concurso, passei num concurso muito legal. Hoje eu sou extremamente feliz, né? E já estou estudando para outras coisas. Eu quero chegar à magistratura ou então à promotoria e me ressignificando, sabe, ao longo desse tempo. E é importante mostrar para as pessoas que estão em casa que eu sou uma pessoa normal, né, Kathleen? Eu não mordo, eu não coloco taxinha na cadeira dos meus colegas, eu não sou esse monstro que as pessoas querem taxar, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não se abrem para conhecer as pessoas trans e travestis, e isso só ecoa cada vez mais o preconceito e a discriminação. Então, obrigada mais uma vez por ter me chamado para essa conversa e poder, né, mostrar para o seu público um pouquinho de mim e tentando sempre representar todas aquelas que me antecederam e todas aquelas que irão ainda me suceder. Vitória, eu acho que você é uma sobrevivente. Né, que você conseguiu dar a volta por cima, né, conseguiu vencer a dificuldade familiar que as pessoas, né, têm, né, quando se encontram nessa situação. É importante que se diga, ninguém tem a opção de. Né? Isso é muito mais forte, né, dentro da gente como ser humano. Né? Essa semana que passou, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, eu tive no Ministério dos Direitos Humanos, onde foi lançado o dossiê da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, com os dados de 2022, né, dados compilados pela Bruna Benevides, né, e infelizmente o Brasil está no topo, né, dos países que mais matam, né, transexuais e travestis no mundo. É realmente lamentável que o nosso país chegue, né, por 14 anos seguidos nessa posição, né, a posição de liderança, na disseminação,
né, de uma classe vulnerável, né, da população. Como é que a gente pode fazer, Vitória, ou quais são os desafios que a gente tem ainda para enfrentar, para que a gente possa sair dessa lista terrível de sucessos, que a gente não quer que se repita? A gente está há 14 anos nesse ranking, segundo a Transgender Europe, que é uma organização internacional que mapeia, né, os assassinatos de transgêneros no mundo todo, mas a gente entrou em 2021, se eu não me engano, em mais um primeiro lugar. Nós tivemos a travesti, a menina trans mais nova sendo morta em território brasileiro, com apenas 13 anos. 13 anos de idade, ela foi morta em plena luz do dia, né? É importante também destacar que esse dossiê maravilhoso, serve para muita reflexão, muita pesquisa, para muitos trabalhos acadêmicos. É um dossiê extremamente repleto de dados e de conceitos e de informações acadêmicas, muito bem estruturado, maravilhoso. Ele tem 6 anos de vida, né? Ele começou em 2017 e o segundo dossiê, em 2022, esse aqui é referente ao 2022, os números de mortes diminuíram um pouco. Mas isso não quer dizer, Kathleen, que a qualidade de vida, que a qualidade do preconceito, ele mudou. A gente está trabalhando com números que eu considero oficiais, mas que não são oficiais. A gente está trabalhando com números que saem na imprensa, principalmente. E muita gente morre e que não sai na imprensa. Por conta da subnotificação. Da subnotificação. Existe um trabalho, uma tentativa do CNJ a partir Tem um formulário de risco? Isso, do formulário Rogéria. Eu não lembro o número da portaria. Okay. Que tenta uniformizar a forma como o sistema de justiça cadastra, qualifica, quantifica essas mortes, de forma a uniformizar para a gente ter um dado mais preciso. E padronizado. E padronizado, que é importantíssimo, porque você, como gestora, sabe que a gente só consegue trabalhar com dados que sejam parametrizados, senão a gente não consegue cruzar esses dados, né? A gente trabalha com muita subnotificação. E existe uma outra questão também, Kathleen, que é importante destacar, é que dentro do sistema de justiça, como na sociedade em geral, né, já que a transfobia ela é estrutural, a gente, como pessoas trans, quando entra numa delegacia, a gente não é considerada uma fonte confiável de relato, a gente não tem dignidade testemunhal, né? Então, dentro do sistema de justiça, a gente vê muito desrespeito, né? Então, assim, a gente está trabalhando aqui com assassinatos, ok, mas e as outras violações de direitos humanos que sequer chegam às delegacias e que sequer chegam ao Ministério Público por medo de serem revitimizadas? Eu, por exemplo, vou contar um caso pessoal, mas sem a pretensão de torná-lo universal, porque muitas pessoas querem transformar o seu caso pessoal numa universalidade, num conceito que é generalizado para todo mundo. Não. E o que eu vou relatar está, inclusive, embasado no estudo do Conselho Nacional de Justiça. Lá diz que as travestis, a pessoa LGBT, quando vai a uma delegacia, ela é pouco considerada, né? Como eu disse agora. Eu fui a uma delegacia para nunca mais voltar, para dar parte de uma vizinha minha, né? Eu, inocente, não conhecedora ainda dos direitos da ação penal privada, da ação penal pública, saí de lá como ré. Então, eles inverteram o polo.
da demanda, né? E o policial, ele a todo momento tentava descredibilizar aquilo que eu falava. Ele tentava desfazer aquilo que eu falava, me dizer como se eu fosse a pessoa, a ré, né? A criminosa, a praticante do ilícito, e a mulher cis branca fosse a pessoa que fosse a vítima. Então, a gente tem... De um ato discriminatório. Sim, a gente tem esse modelo, né, institucional que a gente precisa lutar, e a gente acredita que isso se dá porque... né, claro, preconceito, mas por que a gente sofre tanto preconceito? Muito mais do que todos os outros grupos, porque a gente desafia uma norma estabelecida, que é a norma do gênero. A gente desafia todo o sistema binário. A gente tem homem e mulher, macho e fêmea. É isso a verdade universal, natural, teológica, científica, e ninguém que conteste isso merece ser ouvido. Que tem que casar, que tem que ter filhos, que tem que seguir uma cartilha. Tem que seguir a cartilha. Você, como cidadã de um país transfóbico, misógino, você não tem opção de vida. Você não pode simplesmente ir contra o sistema. Eu não quero casar. Ou então, não quero ter filho. Ou então, sei lá, quero ter uma relação aberta. Não, já determinaram a sua vida para você e você precisa segui-la. Como a gente... é o grupo que mais expõe essa afronta ao sistema, a gente é o grupo mais silenciado, a gente é o grupo mais discriminado, a gente é o grupo que menos tem possibilidade de falar. Então, mais uma vez, eu reafirmo a importância da gente estar falando aqui. Inclusive, a falta de dados, ela é tão relevante e ela é tão gritante que, inclusive... O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que promove junto com o IPEA e com o Instituto Jones dos Santos Naves, o Atlas da Violência, eles se queixam da falta de dados sobre a violência contra a população LGBTQIA+. Então, assim, existe um apagão muito grande do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é omisso. Inclusive com relação à questão do IBGE. Inclusive, exatamente. Houve toda uma movimentação no ano passado de inclusão dos critérios de análise de orientação sexual e de identidade de gênero, mas houve toda uma briga, né, que entrou o Ministério Público Federal, houve liminar no sentido de acatar o pedido do Ministério Público Federal para manter esses critérios de análise. Mas, enfim, acabou que a gente não conseguiu, né, manter esses critérios de análise, e se eles forem incluídos agora, porque eu acredito, não tenho certeza, que a pesquisa onde vão fazer a pergunta, a pesquisa mais ampla ainda não foi realizada. Os recenseadores já estavam sendo orientados a não considerarem a identidade de gênero, mas sim o sexo do nascimento. Então, a sociedade, ela tem uma dificuldade muito grande de entender que ser mulher e ser homem não está somente vinculado à genitália, né? Não está somente vinculado a um órgão genital. Ser mulher é muito mais do que ter um órgão genital. Ser mulher é não sentar de pernas abertas. Ser mulher é passar batom, é estar sempre bonita, a trabalhar mais que o homem, ganhar menos do que o homem, a ser pacífica, dócil, amorosa. Tudo isso, a cuidar da mulher, casa, a ter filhos, não é só ter uma vagina. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Então, existe um movimento, né, conservador muito grande para impossibilitar a conversa, o diálogo sobre gênero nas escolas, e eu acho que tudo começa por aí. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que tudo começa por aí, né? Pela educação, pelo conhecimento,
pelo diálogo, mas não só por isso, pela literatura. A gente vai transformar essa realidade na qual o Brasil está inserida, vergonhosamente inserida, quando a gente tiver um amplo escopo de instituições falando a mesma língua. O judiciário falando a mesma língua do legislativo, do executivo, a literatura reconhecendo as existências LGBTs que ia mais, os filmes trazendo essas realidades para dentro da casa da gente, porque apesar da gente não perceber, Kathleen, a arte, a cultura, ela tem um papel transformador incrível. Tanto é que, eu vou agora ser um pouquinho polêmica, no governo anterior houve um desmonte da cultura, porque o governo sabe do poder revolucionário da cultura. Então, eu acho que o primeiro passo é a educação, é a conversa, é o diálogo livre, sabe, Kathleen? Então, é a conscientização que a gente só traz com a educação, né? Com a troca de ideias e com uma visão mais sistêmica do que é o ser humano. Com todas as suas escolhas, né? Com todo o seu a ser, né? Eu acho que ainda tem essa dificuldade, né? Que eu também concordo com você, ela é estruturante, né? E tal qual o racismo, a gente percebe que essa dificuldade ela não vai ser vencida, né? No ritmo que nós precisaríamos que fosse. Não vai, porque você mexe com valores que são ali, que estão interpelando o indivíduo desde que ele nasce. E existe uma naturalização do gênero, do que é ser mulher e do que é ser homem. E, assim, a gente acredita que aquilo é o certo desde sempre, para sempre. Só que eu vou trazer um dado aqui muito interessante. Thomas Laqueur é um autor. Ele escreveu um livro maravilhoso que é Inventando o Sexo, dos gregos a Freud, isso. E aí ele traz para a gente uma informação incrível, Kathleen, que assim, muita gente não sabe. O que a gente entende hoje por macho e fêmea, homem e mulher, eu acho importante falar isso, sabe, Kathleen, para a gente desnaturalizar esses dois conceitos, como a gente tem hoje. Ele disse que até século XVII, XVIII, não existia o que a gente hoje entende por homem e mulher, como seres autônomos. Já existia, sabe, o corpo feminino, o corpo masculino, mas não com o valor que a gente dá hoje. Não entendia que a mulher era um ser autônomo do homem. Entendia-se que a mulher era um subproduto do homem. Entendia-se que a mulher era um homem invertido. Tanto é que se você fizer um esforço mental pense comigo. Estamos falando da teoria monista. Teoria monista. Pense comigo. Okay. Se você pegar o órgão do homem e colocar para dentro, pense que os testículos vão virar os ovários, o saco escrotal vai virar o útero, a glande vai virar o colo do útero. Se vocês não conhecem como é que é a estrutura de um colo do útero, digita aí banco de colo de útero no Google para vocês verem. Então, entendia-se que a mulher era um homem que não tinha dado certo, que não tinha recebido calor o suficiente dentro do útero materno e, por isso, tinha vindo daquele jeito e, por isso, podia ser subjugado, submetido. Era esse o entendimento que se tinha. A gente não tinha o entendimento de que o homem e mulher eram seres apartados, autônomos. Mas, com todo aquele movimento iluminista, de todos são iguais, dos homens são iguais, de que a burguesia queria destruir, subir ao mesmo lugar, patamar da monarquia, diante de toda aquela briga, resolveram acatar a teoria de que todos são iguais. E aí separaram
o homem da mulher para instituir dois seres únicos, autônomos, quer dizer. Então, e isso não tem muito tempo, Kathleen, mas só que hoje a gente acredita que a forma como a gente vê homem e mulher sempre foi assim, mas não foi. E se a gente deu uma torção na história, se a gente deu uma torção no conceito de homem e mulher, por que a gente não pode dar mais uma torção agora? E eu acho que é importante falarmos sobre as diferenças existenciais, as diferenças de seres humanos, porque é mais que necessário que você, Kathleen, não é a mesma mulher que a sua mãe é, que a sua irmã é, mas parece que existe uma única forma de mulher, né, instituída, e que é aquilo ali. Se você foge um pouquinho, você está fora do padrão, e se você está fora do padrão, você ou omite essa distorção, né, essa como é que eu posso dizer, esse vício, né? E você sofre, ou então você você não é aceita. Porra louca, vira né? porra louca, né? Da não situação. É E então a gente precisa desconstruir esse conceito e acreditar e desenvolver um novo conceito de que as pessoas, elas são muito mais do que um órgão genital. Não, a Kathleen não é só a vagina dela, mas é assim que a gente olha para o indivíduo, é assim que a gente olha em sociedade. A primeira coisa que falam quando a gente está esperando o neném, a gente quer saber se é menino ou menina. A gente já está definindo a vida das pessoas a partir de um órgão genital desde o útero. E isso é inaceitável nos dias de hoje, porque cara, cada um precisa ter o direito da sua autodeterminação, inclusive já reconhecido pelo Supremo. E por conta desse pensamento binário é que as travestis e as transexuais não são aceitas. Elas são tidas como fora da norma, desviantes, doentes, pecados, satanás, demônios. São vistas como figuras grotescas. Que enfrentam o sistema. E se a mulher, ela é mulher trans e negra, então, aí que é um prato feito para a sociedade. Eu vou te dar um dado. Uma mulher, de 2017 a 2022, a média de assassinatos, segundo o dossiê da ANTRA, de mulheres trans negras é de 79,8%, 80%. Enquanto de mulheres trans brancas é de 20%. Você vê que existe também uma intersecção de cor de pele. E se você for trans, negra, periférica, se você não tiver uma estética feminina, se você tiver uma estética travesti, naquele sentido ruim, pejorativo da palavra, e se você for profissional do sexo que trabalha na rua, você é o alvo preferido das pessoas que são transfóbicas. Mas uma coisa que chama atenção é que o Brasil é o país que mais mata, mas também é o país que mais consome pornografia. Era exatamente isso que eu ia falar agora. De travestis e transexuais. Eu juro que eu não consigo dá para entender. Compreender. Parece que o nosso povo, ele quer destruir o seu próprio desejo quando eles estão matando uma travesti. Parece que eles estão querendo apagar, eles estão querendo recalcar. Mas, ao mesmo tempo, consome a pornografia. Consome. Eles, por isso, o ódio que eles têm desse sentimento, eu acho que é tão grande que isso se materializa na forma como as pessoas trans são assassinadas. São assassinatos com requintes de crueldade. As pessoas são degoladas, são cremadas, são mortas, são mortas a tiros, com muitos tiros. Não é apenas um. São rajadas de tiro, são muitas facadas. Então, você vê que existe uma repetição, né? Existe uma extravasão, né? Desse sentimento, desse ressentimento e desse ódio que não é dela. Eu acredito que é do sentimento que essa pessoa tem.
Eu acredito piamente que é do sentimento que essa pessoa tem. Então, por isso que são tão odiosos os assassinatos, porque passam as mulheres trans e travestis principalmente, né? E se você é um trans masculino, você tem... aliás, se você é trans feminina, né? O dossiê também traz dados bem poucos sobre homens trans, porque a gente ainda está engateando. E tem a questão da subnotificação que nós já comentamos. Sempre considerando a subnotificação. Se você é uma mulher trans, você tem 38 vezes mais chances de morrer do que um homem trans. Então, além da questão da raça, né, que te expõe mais ao risco, a questão do gênero parece também ser um critério que te coloca em muito mais risco, né? Tanto é que a gente é o 4º país que mais mata mulher, mas não é, a gente não está numa estatística nesse sentido do país que mais mata homem. Então, além da raiva de negros, existe uma raiva da figura feminina aí, interseccionando. O assunto, ele é muito complexo. É muito difícil você falar assim, olha, a solução está nesse caminho. A gente não pode mostrar somente um caminho para uma realidade tão complexa como essa, mas as pessoas, na maior parte das vezes, querem respostas muito simples, que se resumem a um meme, para explicar questões complexas. A gente precisa de uma educação eficiente, a gente precisa de um sistema de justiça que realmente puna, que atue de forma pedagógica, a gente precisa de conscientização da mídia, a gente precisa de um sistema que abarque essas pessoas trans no mercado de emprego, porque sem o dinheiro, essa pessoa não tem previdência, ela não tem alimentação boa, ela não tem transporte, ela não tem qualidade de vida, ela não pode se planejar para o futuro. E outra coisa, na educação, a gente fala muito sobre trans, mas a gente esquece que existem crianças trans também que estão agora nas escolas passando por situações vexatórias, persecutórias. Eu poderia usar o meu exemplo, mas eu não gosto de usar o meu exemplo por conta da questão que eu falei, que eu não quero universalizar a minha experiência. Mas existe uma perseguição muito forte dentro da escola, principalmente nos primeiros anos de vida, sabe? Até os 15, 16. E para uma pessoa trans, Kathleen, a gente olha para o cenário do país, a gente olha para o cenário mundial e a gente não vê muitas expectativas de empregabilidade, a gente não se vê nos locais sendo representados, a gente não se vê. Pode falar. Não, e é por isso que a gente que é tão importante a gente ter políticas afirmativas não discriminatórias. Na verdade, era o gancho que eu queria para a gente poder entrar nesse assunto da oportunização do emprego. Né? Porque se a gente está falando, né, de invisibilidade, a gente está falando, né, de uma matança coletiva, né, do grupo, né, em razão de sua vulnerabilidade, porque não tem voz, né? Como é que a gente vai combater tudo isso? Você já disse aí vários pontos, com a educação, com a conscientização, né, com a capacitação, com a articulação institucional entre órgãos, que eu acho que falta, né, muito diálogo, né, entre entes, para que a gente possa ter uma política consolidada, montada e desenhada, né, com um olhar mais sistêmico. Mas independente da gente ter ou não ter ainda um normativo específico, eu acho que nós, como gestores públicos, Vitória, seria muito importante que a gente começasse a colocar em prática políticas afirmativas não discriminatórias, né, que dessem a oportunidade de emprego
para a pessoa trans que não chega nem aos 35 anos de vida. É a né? média. É a média. Então, triste. Eu não estaria viva, né, se fosse uma pessoa trans. E você é uma sobrevivente. Como você disse no começo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas políticas, né? Que eu não preciso do normativo, mas eu tenho a opção de fazer, né? E aí eu só queria dar um exemplo, né? Que nós falamos, inclusive, na coluna do podcast Critério Sustentável com a Lara Breiner, né? Eu assisti, maravilhosa. Obrigada. Que fala justamente sobre o artigo 25, parágrafo 9º, que dá a opção do gestor incluir nos contratos de terceirização cotas para mulheres que sofreram violência doméstica familiar e agressão do sistema penal. Essa mudança na lei de licitações, ela foi fomentada por um exemplo do Senado Federal, e aqui eu tenho que render, né, todas as honras, né, a Ilana Trombica, que foi uma guerreira e conseguiu, né, implementar o programa cota 2% no Senado Federal. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Com relação às pessoas trans, LGBTQIA+. Olha, Kathleen, eu tive falando essa semana com a doutora Ilana, né, pedindo uma permissão, aquela que eu pedi para você para utilizar a fotografia em um trabalho que eu vou fazer. É importante falar sobre ações afirmativas e a gente tende a pensar somente nas cotas, quando a gente fala em ações afirmativas. Mas não só, né? A cota é uma espécie do gênero ação afirmativa, que é, assim, eu acho que é a mais representativa, mas não só isso. Eu vou dar um exemplo muito simples, que todo mundo pode fazer nos seus órgãos, nas suas empresas, e que vai gerar um impacto. Por que vai gerar um impacto? Por conta da permanência do dizer, do aviso. Colocar uma plaquinha no banheiro, tipo assim, aqui respeitamos a sua identidade de gênero. Essa é uma atitude tão simples, mas que vai dar recado para todas as pessoas que entrarem naquele banheiro e que passarem por aquele lugar de forma permanente. A gente não vai precisar de ações de sensibilidade reiteradas e que a gente só fala para convertido. Presta atenção. Quando a gente faz uma ação de sensibilização, são as mesmas carinhas que a gente vê. É verdade. A gente, inclusive, eu tenho até uma sugestão. Eu não sei como é que são as carreiras nos outros poderes. Não, acho que é a mesma coisa. Eu tenho a sugestão de que, dentro daquelas horas que a gente tem que ter para ser promovido e ser progredido, separar um quarto dessas horas para direitos humanos. Qualquer direitos humanos, raça, gênero, diversidade sexual, tem que ser obrigatório. Em termos de capacitação. Em termos de capacitação, exatamente. Então, essa é uma ação afirmativa que vai estar lá estampada 24 horas por dia e todo mundo vai ter que enfrentar aquilo dali. Outra ação afirmativa que é importante nas matérias tangenciais da intranet, do órgão, das matérias que o órgão lance, tentar adequar algum assunto relacionado à diversidade sexual. Sei lá, quando aparecer a palavrinha mulher, colocar entre parênteses cis e trans. Você já vai começando a dar alguns insights, alguns apitos de cachorro para as pessoas entenderem que aquele órgão, aquela instituição, aquela empresa, ela está afinada com respeito à diversidade. São coisas que, veja, não são complicadas. Não, nem pouco. E quando a gente fala de gênero, por exemplo, eu percebo ainda uma dificuldade muito grande dos gestores em avaliarem uma coisa muito simples, né? A equidade entre a ocupação dos postos de trabalho, homens e mulheres. Porque hoje todas as atividades podem ser ocupadas por ambos os gêneros. Por que nós ainda temos, né, contratos eminentemente masculinos ou eminentemente femininos, né? E um feminino voltado para a pessoa cis,
né? E não com um conceito mais amplo e mais sistêmico, que nós estamos vendo decisões judiciais, né, abraçando a causa, mas na realidade a gente ainda esbarra no preconceito do gestor. Sim, existe um coleguismo, né, dos homens os homens geralmente estão mais unidos, eles se sentem mais confortáveis entre eles, existe uma preferência. Eu costumo dizer que os homens, eles são homoafetivos, os héteros, e são heterossexuais, porque, na verdade, os homens gostam dos outros homens, né? Mas para transar eles preferem as mulheres, mas em relação a afeto eles preferem os homens. E chegando à cota, Kathleen, eu acho importante falar que quando uma menina trans, um menino trans, uma travesti que está na escola e que está sofrendo todo o processo de bullying que está sendo... E que muitas vezes deixa de ir para a escola por conta desse bullying. A direção está sendo omissa, está vendo o que está acontecendo, mas ninguém faz nada. Se houver mais possibilidades de emprego, mais mais caminhos a serem seguidos além da prostituição e do salão de cabeleireiro, essas pessoas talvez tenham mais força para permanecer nos seus assentos e continuar o seu caminho educacional. Porque hoje não tem esse incentivo. Hoje, uma menina trans ou um menino trans olha e fala assim, poxa, eu não vou ser absorvido pelo mercado de trabalho, então para que eu vou estudar tanto? Inclusive, tem um estudo da McKinsey que fala, né, sobre o quanto que uma empresa pode ser mais produtiva com a inclusão da diversidade. Total, tem vários estudos mundiais, nacionais, falando sobre isso, apontando para esse ponto, mas para você ver como é que o preconceito, né, em relação aos gestores, mas principalmente os homens que ainda mandam, né, muito mais do que as mulheres, está intrincado. Apesar de haver indicativos positivos, no sentido de que a diversidade traz mais lucros, traz mais criatividade, melhora o clima organizacional, eles ainda preferem manter o ambiente eminentemente masculino. É uma questão de valor, é uma questão de cultura, é uma questão de mindset. E é por isso que é importante a gente articular transversalmente essa mudança de mindset. E eu digo mais, Kathleen, a gente dentro do serviço público, a gente aprende que a gente tem que obedecer, observar a lei. E é verdade. Tanto é que o 37 caput da Constituição fala, né, que a gente precisa observar a legalidade, dentre outros. Mas muitos dos nossos gestores desconhecem que a DPF 186, ela diz que medidas afirmativas, cotas propriamente dita, elas não precisam de lei para serem instituídas. Elas precisam somente de um ato administrativo. Tanto é que a doutora Ilana, ela conseguiu promover a instituição de cotas para mulheres vítimas de violência no Senado a partir de um ato administrativo. A mesma coisa aconteceu com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho instituiu cotas para pessoas trans, para promotoria e para os servidores públicos. A Defensoria de São Paulo, a mesma coisa. O Estado do Rio Grande do Sul, eu não sei se fez por lei, eu não tenho certeza. Então, as universidades federais, elas instituíram cotas para pós-graduação, o que eu acho assim, até uma certa incoerência, porque não tem para graduação, mas tem para pós-graduação, sem a necessidade de instrumento de comando e controle. Exatamente, propriamente dito. É uma autonomia que as instituições têm quando possuem essa autonomia. A gente precisa também observar sobre quais instituições a gente está falando. Tem órgãos que têm mais autonomia, tem órgãos independentes, tem órgãos autônomos, tem órgãos subalternos. Existe toda uma classificação administrativa desses órgãos. Então, a gente precisa entender onde é que a gente está nessa hierarquia. A partir do entendimento, da compreensão, é possível, é só querer.
Falta vontade. Falta querência, como dizem por aí. E se você me permite avançar um pouquinho mais, Catherine, para falar sobre o CNJ, que eu venho do Poder Judiciário, embora aqui eu não esteja representando o meu órgão, não estou falando pelo meu órgão, eu estou falando por mim. A gente tem um estudo que é muito interessante, que é feito a 3 mãos pelo Dr. Mário Soares Caymmi, um juiz da Bahia, a doutoranda Sarah Wagner York e o Dr. Léo Collin, que se chama Sistema com C e S de Justiça, quando a ideia da unicidade dos corpos trans dita as regras para o acesso aos direitos fundamentais. Esse estudo ele tenta verificar o quanto mais feminina você for, né, falando da mulher trans, consegue ter mais direitos, e o quanto menos feminina a pessoa trans for, ela consegue menos direitos. E eles chegaram à conclusão de que sim, de que a passabilidade, como a gente costuma chamar essa manifestação estética, né, da feminilidade exacerbada ou não, possibilita as mulheres alcançarem mais direitos. E assim, no caso de cartórios, nos casos dos cartórios, tem cartórios que olham para a travesti e dizem, não, você não é mulher. Por quê? Porque tem muitas travestis que não têm recursos. Aí, sei lá, tem barbas, né? Infelizmente ainda passam gilete, não tiveram possibilidade de fazer um tratamento estético de modo a diminuir aquela penugem. Então, existe essa realidade. E encontram dificuldades com o nome social. Encontram dificuldades com o nome social, encontram dificuldades com o emprego. É terrível, é terrível. E, assim, é interessante esse estudo. Pode falar, depois eu falo. Não, eu queria pegar esse gancho seu para falar o quanto seria importante a gente perceber, a gente implementar, na verdade, uma política nacional de equidade, diversidade e inclusão. Né? Ou uma política, não sei se entre poderes, articulado entre poderes, né? Mas a gente carece ainda de diretrizes, né? Inclusive para gestores, né? Onde a gente possa tentar sanar um pouco desses vícios, né? A gente ter uma metodologia de diagnóstico, né? E começar a sair da inércia. Já que a gente tem um apreço à legalidade, né? Já que nós gestores temos esse apego obsessivo, compulsivo pela lei, é importante que tenha esse normativo. Mas, voltando ao estudo rapidamente, esse estudo ele analisa várias políticas afirmativas que o CNJ estabeleceu como normativo, como diretriz para todo o país, a partir de resoluções. Ele analisa sob duas perspectivas: a voluntariedade do órgão e a efetividade da ação. Eles chegam à conclusão de que o CNJ age com voluntariedade em relação a políticas para mulheres e a políticas para homens. Eles não precisam, o órgão não precisa ser cobrado, ser acionado, ele não precisa sofrer nenhum movimento de saída de inércia, ele age por si só. E aqui tem exemplo da Resolução 255, que é a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina, a Recomendação 85, de 21, que é a criação de dados de mulheres juristas, né, com incentivo às mulheres juristas nas participações de eventos e tal, nas bancas. Inclusive, na recomendação, no estudo, fala que os 15 juristas mais citados nos processos são homens, nenhuma mulher. Então, existe uma política afirmativa no sentido de trazer mais mulheres para esse quadro, e também a Resolução 376, que fala sobre a flexão de gênero, né? Que é preciso observar a flexão de gênero para acabar com o tal do homem universal, né? Numa mesa com 99 mulheres, tendo um homem, a gente usa o adjetivo no masculino,
né? Olha só, 99 mulheres, um homem, a gente usa o adjetivo ali no masculino para respeitar o homem e desconsiderar as 99 mulheres. Eu acho muito esquisito isso. A política de negros é a mesma coisa. A resolução 203, ela não precisou ser estimulada, ninguém precisou entrar com um pedido de providência, nada. Né? A portaria 108, e essa resolução é das cotas, tá? Para negros dentro do Poder Judiciário, tanto para a magistratura como também para os servidores. Além da portaria 108, que institui um grupo de trabalho que agora está revogada, mas que se deu de ofício. Para indicação e elaboração de estudos, mapeamento e indicação de soluções para a melhoria das políticas judiciárias em relação à raça. Há um estímulo assim, em relação a políticas LGBTs, a gente, para eu não ser aqui apedrejada, existe sim, o CNJ expediu a resolução 270, que dispõe sobre o nome social dentro do Poder Judiciário, o provimento 73, que autoriza os cartórios fazer a alteração do nome, do prenome, do gênero das pessoas trans em cartório, a resolução 348, que fala sobre o tratamento da população LGBTQIA+, dentro dos presídios, e o provimento 122, que fala sobre o sexo ignorado no caso de pessoas que nascem intersexos. Mas todas essas políticas, elas não observaram a voluntariedade do CNJ. Todas elas se deram ou por recurso especial, por determinação do Supremo Tribunal Federal, ou por pedido de providência, ou por ADI. Então, não existe uma voluntariedade do Poder Judiciário em expedir normas para políticas afirmativas relacionadas à diversidade sexual. Falta ainda a política nacional e práticas interna corporis, onde você consiga trabalhar a questão, né, de uma forma estratégica, né? Porque nós estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando de sustentabilidade no seu sentido mais amplo. E se a gente não inserir as pessoas, né, com todas as suas características, com toda a sua diversidade, né, a gente não quer uma sociedade inclusiva, né? Na verdade, a gente está construindo uma sociedade exclusiva ou mantendo um padrão societário, né, de anos, né, que infelizmente não torna a nossa sociedade uma sociedade que abrace, né, todos os seus tipos, as suas cores, né, as suas vontades, né. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. Vitória, tem muito assunto para falar com você, mas olha, a gente já está com quase 1 hora de papo e eu vou convidar você para a gente fazer uma segunda parte. Pode, topado. Então vai ser maravilhoso, porque realmente a gente tem assuntos que a gente nem abordou, a questão, por exemplo, da linguagem neutra, né, da importância do banheiro, que eu acho que a gente pode explorar mais esse tema. Do edital sustado no TJ da Bahia, que previa cotas para pessoas LGBTQIA+, né? E muitas outras coisas. Então, a gente precisa de um segundo momento. Esse assunto é extremamente complexo. E eu vejo que a gente está entrando... O ano de 2023, Kathleen, é um ano em que eu vejo melhoras. Eu prefiro muito acreditar nisso. Tanto é que a gente já está sendo lembrada nos discursos dos ministros, né, do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, a linguagem neutra está sendo utilizada nos discursos de posse. Então, eu acredito que boas novas virão e que a gente vai ter muito que comemorar, pelo menos nesses 4 anos que virão. Com certeza. Eu quero pensar positivamente, né? O apoio das autoridades de forma articulada tem um poder transformador imenso na execução das políticas públicas, né? E nós estaremos aqui no Critério Sustentável, no nosso podcast, defendendo o direito das pessoas, né? Chamando a atenção dos gestores para a inclusão,
né, com relação a contratos, com relação ao tratamento do seu corpo funcional. A gente pode e deve ir além. Eu gostaria, Vitória, de te agradecer imensamente, gratidão por você ter estado conosco. Eu espero que o nosso papo hoje, né, tenha gerado reflexão nas pessoas que irão nos ouvir. E já deixo o convite para a gente fazer uma segunda edição. É claro que eu volto. Eu adorei, tu viu que eu falo bastante, né? Me chama que eu venho mesmo. Combinado, então. Bom, pessoal, nós colocaremos os artigos comentados aqui nas nossas páginas, LinkedIn, YouTube, Instagram. Passa lá, curte a nossa página, balança o sininho e a gente se vê em outro podcast. Vem com a gente. Vem, vem, vem. Tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.